A comunicação é a prioridade da família paulista, seguindo a inspiração de Tiago Alberioni, que faleceu há 50 anos. O padre Tiago Melo é o diretor da Paulus Editora e está hoje connosco na conclusão de um mês em que se fez memória do fundador. Padre Tiago, muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Que legado é este que evocaram durante este mês de novembro por ocasião dos 50 anos da morte de Tiago Alberioni? Pensar no Padre Alberioni, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Pensar no Padre Tiago Alberioni é pensar a comunicação na igreja. E este é o grande legado deste profeta, que chamamos também de fundador, porque ele fundou 5 institutos religiosos, 4 institutos de leigos e uma associação de cooperadores, todos que bebem do carisma da comunicação. Estávamos no início do século XX, não é? Início Ao longo do século XX. Justamente. Porque na igreja estava aquele período de grande transformação, o modernismo que estava dentro da igreja, e Pio X estava a lutar contra isso, e a comunicação era como que um instrumento para lutar contra estas potências internas e externas, não é, que vinham contra o Evangelho. E o padre Alberioni utilizou desses meios de comunicação da época, obviamente, para anunciar o Evangelho. Mas com que capacidade inovadora também, até tecnicamente? O padre Alberioni, a princípio, ele disse que foi o grande estopim, se assim podemos dizer, foi quando um bispo da diocese deu para ele para ser diretor de um jornal chamado Gazeta d'Alba. Foi quando ele pensou, olha, aqui há alguma coisa diferente que podemos fazer. E aí daí iniciou a Pia Sociedade de São Paulo em 1914 e tinha como principal função cuidar de um jornal e daí do jornalzinho começou a sair outros trabalhos da comunicação social. E foi criando produtos novos, chamemos assim, seja na área da imprensa, seja na área do cinema? Sem dúvida alguma. Revistas, programas de rádio, e aqui eu gostava de destacar, por exemplo, o cinema. Produziu séries de catequese e até o primeiro filme colorido da Itália foi feito pela São Paulo Filmes, que estava o Padre Alberioni. Inclusive, ele está no filme, juntamente com a irmã Tecla, que é venerável também. Quer dizer, pessoas santos e santas de Deus, homens que estão e mulheres que estão rumo ao altar e que apresentam estes meios de comunicação como alternativa de evangelização. Ao longo deste mês de novembro, a ocasião e as iniciativas foram uma oportunidade para recordar esse legado e, sobretudo, a urgência da comunicação hoje? Sem dúvida alguma. Este mês de novembro, para a família paulista, foi muito forte, porque estamos também a encerrar o ano bíblico, que iniciou no ano passado, também em novembro do ano passado. Estamos também a celebrar ou preparar a celebração do 11º capítulo geral da congregação e celebramos no último 26 os 50 anos de morte do Padre Alberioni. Tudo isso para pensar, não é? E celebrar a comunicação. E sobretudo acredito para ver de que forma hoje é possível e é necessário responder às inspirações do Padre Tiago Alberioni. Que projetos, que renovação também a inspiração do fundador foi tendo para responder hoje a esses imperativos da comunicação? Há um imperativo da nossa família religiosa que é a fidelidade criativa. Se o Padre Alberioni fez tanto com tão poucos meios daquela época, não é? E nós, hoje, o que devemos fazer, o que estamos a fazer? Este é o grande questionamento, a fidelidade criativa. Bebermos da fonte deixada pelo Alberioni, mas a partir daí inaugurarmos novos meios, novas plataformas de evangelização e de comunicação. Mas, a responder esta pergunta, por exemplo, uma adaptação do carisma é a educação, também cuidar de cursos de comunicação, formar líderes, agentes de pastoral, pensar a comunicação na igreja. Esta é uma atualização também do carisma, para além daqueles que nós temos, que é livrarias, programas de rádios, etc. Que urgência a pandemia, os confinamentos, a necessidade de nos ligarmos através dos meios de comunicação social, que urgência veio colocar a esse imperativo? Muitas, na verdade, e desafiadoras, porque nós estamos tão acostumados com o mesmo, não é? Tão acostumados com o mesmo, e quando vem a necessidade de transformação radical, parece que nos assusta. Mas a adaptação com os meios digitais é uma necessidade da igreja.
nós vimos as paróquias, os padres, as dioceses se movimentarem de uma forma extraordinária dentro de suas limitações e de uma forma ou de outra a Paulus Editora, a Sociedade de São Paulo, deveria e deve estar à frente de tudo isso, porque se uns trabalham a comunicação como meio, o ser comunicação para nós é ser, não é? Quer dizer, o que é de mais próprio da Paulus, o que é de mais próprio dos paulistas. E tornou-se também evidente que os meios de comunicação social são um lugar, são um ambiente onde é possível realizar o que é ser igreja hoje. Realizar um encontro, realizar a proposta, o anúncio. Sem dúvida alguma, a comunicação é como uma sala de estar. É uma sala de estar, porque ela nos aproxima. E a comunicação só é verdadeira quando ela transforma. E o Evangelho é isso, é transformar. Portanto, comunicar o Evangelho é justamente ajudar as pessoas a encontrarem um rumo na vida, encontrarem Jesus, não só de uma forma direta, a nível de evangelização, mas falar de tudo, por todos os meios. Aqui em Portugal, que projetos a Sociedade de São Paulo, nomeadamente as edições paulistas, estão a assumir e estão a tentar também, na tal fidelidade criativa que falou há pouco, se olharmos agora sobretudo para a parte criativa, o que é que podemos esperar? Na verdade, nós temos cá em Portugal a rede de livrarias Paulus, não é? Trabalhamos também com o nosso site, mas temos em vista novos desafios a nível digital, porque aí há uma moda dos podcasts, estúdios e tudo isso, e estamos a nos preparar para fazer este avanço digital, porque aqui eu falo e até confesso, porque as comunidades religiosas vêm sofrendo envelhecimento, né? E também não foi diferente dos paulistas, de outras congregações. E agora estamos com novos membros e, portanto, um novo empenho vocacional, uma nova atividade pode surgir em breve, se Deus quiser. É preciso ir além do livro. Mesmo que o livro continue a ser, sem dúvida nenhuma, um ótimo instrumento de comunicação, mas é preciso ir além do livro. Sem dúvida alguma. O livro permanece, mas aí devemos ir para as outras plataformas. E não só a questão do e-book, não só a questão da presença nas plataformas de streaming, não só isso, mas como atividade apostólica, como trabalho pastoral mesmo da Sociedade de São Paulo, redes sociais, etc. Em Portugal, os seguidores de Tiago Alberioni são a família paulista, não é? Editora Paulus, também Paulinas e ainda uma congregação de irmãs, não é? Sim, sim. Aqui em Portugal nós temos congregações 3, como já foi dito, paulistas, paulinas e as pias discípulas que trabalham com apostolado litúrgico, não é? E depois temos as anunciatinas, que são leigas consagradas que vivem o nosso carisma. Em outros países tem as outras congregações e os outros institutos. Infelizmente, aqui só somos 4 dos 10 ramos da família paulista. Num trabalho conjunto entre essas quatro congregações ou famílias? Sem dúvida alguma. Buscamos interagir, embora o nosso carisma seja a comunicação, cada congregação tem um aspecto a trabalhar, não é? A liturgia, no caso das pias discípulas. Nós, paulinas e paulinos, trabalhamos no mesmo espaço, porque comungamos, nascemos desse mesmo espírito que é a comunicação social. Por isso que, a nível de trabalho próximo, paulinos e paulinas estão aqui. As duas editoras. Justamente. Padre Tiago Melo, agradeço-lhe ter partilhado connosco esses desafios e também a memória do fundador, Padre Tiago Alberioni. E felicidades para o trabalho na comunicação. Muito obrigado. Obrigado.